Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga, mais uma vez aqui junto, né, tentando nos edificarmos, trocarmos informação, porque informação também é cultura, né? Mais uma vez, no tocante de falarmos um pouco da palavra de Deus e assim buscarmos mais um pouquinho do conhecimento, para que nós possamos assim tentarmos buscar em Deus um pouquinho mais de sabedoria, né, de informação, para que a gente saia da roda viva que nós nos encontramos há milhares e milhares de anos, né? Eu sei que talvez eu não seja a pessoa certa, não tenha total cultura, né, para poder abrir os seus olhos e fazer com que você entenda, né, que existe, tudo se faz novo, assim como o próprio Filho do Eterno Criador, Yahushua, que nós conhecemos com o nome de Jesus, né, e ele nos exortou através da sua palavra, falando que tudo se faz novo. E assim não vai ser diferente, não está sendo diferente. Eu sei que muita gente ainda não sabe, né, às vezes pela correria do seu dia a dia, trabalho, né, muita coisa para fazer, tanto trabalho exteriormente, fora do seu lar, né, exterior, você vai em busca do pão de cada dia, e também os trabalhos, às vezes, dentro de casa, a correria, enfim, a correria do dia a dia que nos leva a não ter muito tempo para uma entrega mais constante dentro daquilo que nos toca, que nos chama atenção e que é a nossa bússola, que nos dá direção, que é aqui a palavra de Deus, né? Bem, hoje eu estou aqui, né, onde eu busco um pouco da informação, além da história, né, busco na arqueologia, porque hoje nós temos instrumento na mão que só não conhece quem não quiser, né? Chama-se rede social, internet, né? Então a gente procura, de alguma forma, buscar um pouquinho mais do conhecimento para que a gente possa abrir os nossos olhos, né? E assim praticar aquilo que Deus nos exorta através da palavra, quando ele diz: conhecei-vos a verdade e a verdade vos libertará. Então, em busca disso aí é que nós tentamos fazer aquilo que Deus nos ensina. Interessante que o nosso pai maior, Ial, né? Muitos ainda não ouviram falar, não conhecem, mas sem problema. Isso é uma promessa do nosso Pai maior, que todos conheceriam o seu nome. E ele fala mais, que todos conheceriam o seu nome. E todo aquele que clamar, orar e chamar pelo seu nome, seria salvo. Então grava esse nome, pesquisem, Ial dos Exércitos, né? Esse é o nome do Deus Pai. Embora foram criados 72 nomes diferentes, né, denominando o nome do nosso eterno Criador, porque também já havia um propósito de Deus em relação a esse tipo de coisa, porque o nome de Deus era uma coisa, sempre foi, né, sempre foi tão, assim, sagrado, que até os copistas do passado, os judeus, quando estavam escrevendo, redigindo as escrituras para que chegasse nas nossas mãos, esse tipo de informação aqui, chamado Bíblia Sagrada, eles, quando escreviam nos pergaminhos, né, que estavam, cada vez que citavam o nome do nosso Pai Maior, esse nome Ial, ele era escrito nos pergaminhos não com canetas, lápis, né, como a gente usa, mas com penas e tintas. E cada vez que eles expressavam ou escreviam com aquela pena o nome Ial, que é o nome do nosso Pai Maior, eles pegavam aquela pena e expressavam para ela da seguinte forma: pena, você escreveu o nome mais sagrado que existe no universo, no mundo. Você nunca mais vai escrever mais palavra alguma.
E isso eles redigindo, né? Toda a escritura sagrada, passando para os pergaminhos. Então eles falavam isso para a pena, e aquela pena, ela era queimada. Naquele momento ela era queimada e ela era inutilizada. E daí pegava-se uma pena nova para começar, voltar a redigir o restante daquilo que estava fazendo. Por aí você pode entender a tamanha seriedade e o quanto esse nome, que é o nome do nosso Pai Maior, é um nome sagrado, né? E tanto é que no princípio, nos 10 mandamentos, estava lá, né? Um dos mandamentos é que o Pai Maior, né? Nosso Deus, ele exigia. Entre um dos 10 mandamentos, um desses mandamentos era: não dirás o nome do seu Deus em vão. Então, mas isso foi mudado, né? Mudou, porque dos 10 mandamentos a gente não consegue cumprir um. Mas, pela misericórdia de Deus, nos enviou o seu Filho amado, que é o nosso Deus querido, né? Conhecemos com o nome de Jesus, e ele mudou. Quando cobraram dele a respeito dos 10 mandamentos, inclusive foi cobrado pelos escribas judeus naquela época. E ele falou, ele transformou os 10 em 2. Quando ele disse, expressou que entre os 10 mandamentos nós teríamos que cumprir 2. Quais são os 2? Os 2 são aquele: amai o teu Deus acima de tudo e de todos, e amai o teu próximo como a ti mesmo. Então aí foi a modificação, né? Em relação, não que ele jogou por terra os 10 mandamentos de Deus, mas mudou. E uma essência muito importante que as pessoas não perceberam ainda, e eu quero tocar nesse assunto, porque eu acho que é um assunto muito interessante, que nós temos que atentar para isso, né? A Santa Trindade, na realidade, é um termo usado e foi criado antigamente, né, pelos padres católicos, né, como na época tinha lá as igrejas católicas, os romanos, né, e eles criaram a Santa Trindade. Esse termo, a Santa Trindade, que é chamado Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, não é isso? Mas você já procurou entender o fundamento do Pai, o Filho e o Espírito? Eu quero falar disso um pouquinho, talvez alongue-se um pouquinho mais esse vídeo, mas era para que haja um entendimento, para que haja também uma interrogação na sua mente, para que você assim dê uma pesquisada e procure saber, né? Porque só assim você vai ter a certeza, e com certeza o nosso Pai Maior vai te dar a direção que você deve tomar, tá? Então eu quero que você me entenda, meu amigo, minha amiga, eu não estou aqui falando de religião, tá? Eu não tenho crítica a religião nenhuma, tá? Tanto é porque eu faço da minha religião o Deus maior, Yahweh dos exércitos, o seu filho Yahushua, né? E o Santo Espírito de Yahweh, tá? Que é o nosso Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, tá? Mas o que eu quero falar com você no tocante desse assunto é o seguinte: a Santa Trindade seria o Pai, o Filho e o Espírito, né? Jesus, ele falou o quê? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um só. Basta nós entendermos que naquela época, né, que Deus usava muitos profetas. Lá atrás, vamos voltar lá no Antigo Testamento. Deus usava muitos profetas, certo? Por ele usar muitos os profetas, não tinha, assim, alguém santo o suficiente, imáculo o suficiente, para que o Espírito de Deus descesse sobre aquela matéria e ali ele se fizesse. Quando se fala o Espírito de Deus descer, é o próprio Deus. É o Deus, vamos dizer assim, para você entender, Deus em pessoa. Embora seja Espírito, estou falando, é o próprio Deus. E não havia ninguém na terra, né, puro o suficiente, imáculo, sem pecado, para que esse Espírito de Deus viesse habitar.
Então, procure entender comigo. Se não tinha ninguém, né? É porque não tinha ninguém. Então, como é que hoje nós vemos coisas acontecendo, como, me perdoe, não estou falando de religião, você que está assistindo, eu não sei qual é a tua religião, qual é a tua crença. Né? Não, isso aí para mim é indiferente, como para você também deve ser, porque você crê naquilo que você aprendeu e que você acha que é certo, né? Esse era o grande problema. Esse foi um dos motivos do Pai Maior, nosso Deus, né, vir à Terra, nesse mundo, colocar uma matéria dentro de uma outra matéria que nunca tinha sido tocada pela mão do homem, ou seja, nunca tinha sido tocado pelo pecado. Foi o caso de Maria. E essa matéria que eu me refiro, que ele botou, esse corpo para que o Espírito de Deus habitasse nele, é o denominado que nós conhecemos com o nome de Jesus. Então, o que eu quero que você entenda é a essência do seguinte: Jesus, com 12 anos, era uma criança. Ele ensinava, né? Os escribas nas sinagogas ficavam todos admirados com as coisas que ele falava. Analisa comigo, não precisa ser muito inteligente, meu amigo, minha amiga. Só você prestar atenção. Uma criança, nasceu bem dotada? Não. Mais tarde, no passado tempo, ele falou: eu e o Pai somos um só. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, o Espírito de Deus veio, colocou a matéria pura, sem pecado. Ela nasceu, ele não nasceu do pecado, porque aquilo não foi de um relacionamento sexual humano, carnal, né? Então nasceu ali uma matéria pura. Daí, gente, presta bem atenção. Por que que ele falou que ele e o Pai é um só? O próprio Deus em espírito desceu e habitou na matéria no corpo, na matéria de Jesus, no corpo de Jesus. Daí você entende a quantidade de milagre, a quantidade de conhecimento. Você entende o suportar daquele sofrimento? Era o próprio Deus. Mas uma interrogação, a pergunta que não quer calar: por que ele faria isso? Se ele é Deus, por que ele botaria uma matéria e viesse habitar entre nós? Então eu vou te dizer o porquê. O porquê é que eu, você e todos nós seres humanos só acreditamos naquilo que vemos. Nós não temos fé suficiente para acreditar que há um Deus a nos guardar de verdade. Basta vir uma tribulação, basta vir um sofrimento, que eu, você e qualquer um perdemos a nossa firmeza. Mas nós temos um grande defeito. Eu posso pegar esse vidro de álcool gel e começar a adorar ele e achar que ele é um Deus. Não é isso? E eu vou botar minha fé nisso. É o que acontece hoje com o religioso. Ele vai num lugar onde colocam uma imagem e dizem para ele que aquela imagem é de fulano de tal. E ele passa a acreditar naquela imagem. Por quê? Estão falando para ele que é a imagem de fulano de tal. Aí eu pergunto a você: você nasceu naquele século? Você sabe qual era a aparência de fulano de tal? Não, aquilo é uma criação do homem. Mesmo assim, nós cometemos o erro, porque o próprio Deus, Yahweh dos exércitos, ele vem e fala: farei aliança com o meu povo, onde eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Vos darei vida com abundância e tal, pão duro e muito mais. Mas ele fala: vocês não farão aliança, nem adorarão imagem, nem postes ídolos, de espécie alguma, do que há no céu, olha só, que há no céu, na terra, nas águas e abaixo das águas. Então, na aliança dele, ele fala que a gente não temos nem que criar uma imagem da aparência dele. Mas tem gente apostando no crucifixo, num Deus, a imagem de um homem, de um Deus que diz seu Jesus na cruz morto. Se você crê numa coisa morta, a sua fé é morta. Se você quer ter uma fé ativa e atuante,
Para de acreditar no que seus olhos te mostram. Acredita no que Deus deixou, no que Ele deixou como ensinamento. Daí você vai entender que Deus, porque falam que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, né? E ele falou mais, aqui na Escritura diz, que ele fala, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás aquele monte, erga-te, lança-te ao mar, e isso se sucederá, isso vai acontecer. Agora, meu amigo, minha amiga, eu sei que muitos não tiveram oportunidade, mas muitos já tiveram. Você já pegou um grão de mostarda na sua mão? Você tem um sinalzinho pequeno no teu corpo, pretinho, é do tamanho do grão de mostarda. Um grão de mostarda, se você pôr na palma da sua mão e você assoprar, você não acha mais. Mas aquela semente, quando nasce, dá uma árvore tão bonita, tão cheia de folha, que cobre, que os pássaros querem fazer ninhos nela. Fica grande, bonita. Então, essa é a visão que eu tenho e Deus nos passa, né? Eu quero deixar um versículo aqui no livro de Eclesiastes, né? No capítulo 4, está mais ou menos no versículo 13. É um versículo pequenininho, que está dessa forma. Mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei velho e insensato, que não aceita conselhos. Tá? Então, fica com essa última palavra, pensa, raciocina. Eu gostaria de falar mais, mas para esse vídeo não ficar muito grande, a gente faz uma continuação de outra forma. Talvez no próximo vídeo nós falaremos um pouquinho mais do livro de Jó, né? Eu sei que muitos vão contestar, não vão acreditar, vão achar que eu estou falando demais, tá? Mas prega-se muito a passagem de Jó. Mas até hoje ninguém sabe quem foi que escreveu o livro de Jó. Já vieram até me falar, já ouvi comentários, que descobriram que foi Moisés. Não, não foi Moisés. O livro de Jó não tem autor. Ninguém sabe quem escreveu. Jó era um homem da cidade de Uz. Uz fica lá nos confins da Arábia, lá para dentro, tá? Então a gente tem que saber que tem muita coisa dentro da Escritura Sagrada que foi acrescentado. Por que eu estou falando isso? Muita gente também não sabe. De novo, vão mexer nas Escrituras Sagradas, tá? Primeiro passo que estão querendo é anular a Escritura Sagrada Antiga. Já tem mais de 400 pastores, homens, estão se denominando copistas. Copistas eram do passado, não eram nem daqui, era lá de Israel, da Arábia daquela época. Mas aqui no Brasil já estão dizendo, tem 400 que são copistas e que vão reescrever a Bíblia. Então você já sabe o que nós vamos ter pela frente, né? Está se cumprindo tudo aquilo que o nosso Pai Maior disse que iria acontecer. Espero que abra sua mente um pouquinho, que haja uma interrogação, meu amigo, para que você venha pesquisar, né? Porque só assim nós vamos aprender um pouco mais de Deus e deixar de ser enganado. E aprendermos que a nossa fé é como a nossa salvação, é individual. Eu não posso te salvar, tu não pode me salvar. Eu não posso salvar as pessoas que eu amo e as pessoas que eu amo não podem me salvar. Teu pastor, a Bíblia escrita, sagrada, a tua igreja não pode te salvar. O único que pode te salvar chama-se Yahvé dos Exércitos, o Pai Maior. E outra coisa, não se deixe enganar, que o próprio Deus falou, todo aquele que clamar, orar e chamar pelo meu nome será salvo. Então você não depende de ninguém, é individual. A tua fé é como a tua salvação, é individual. Aquele abraço, espero que isso aí te traga uma interrogação para você pesquisar e assim procurarmos abrir a nossa mente. Conhecer não é afrontar a Deus. Conhecer é buscar a sabedoria e a aproximação maior do nosso Pai Maior. É isso aí, conhecemos a verdade vos libertará. Aquele abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, tamo junto, valeu.